né? Que foi o caso, eu fui lá pro sul, na época que deu enchente. E como ficou tudo devastado, a gente fez a tenda de campanha, que a gente fala, cenário de guerra. Por quê? Porque você tem limitação e você tem que usar aquilo que você consegue, você tem que ter essa capacidade de conseguir se adaptar ao ambiente em que você tá para conseguir salvar o máximo de vidas possível. Você vira um veterinário dos anos 70, anos 80. Mas o veterinário, a gente sempre foi do improviso. O veterinário tem que ser estudado às vezes pela NASA? Tem, porque a gambiarra vem, né? Como dizia meu professor da pós de anestesia, falava, a hora que você começa a pôr esparadrapo nas coisas, uma coisa que não tem volta. Então, não ponha. Porque a hora que você começa a tampar a coisa com esparadrapo, que o que eu já vi de esparadrapo grudado em balão de anestesia, ambu. Gente, esparadrapo é um mundo sem volta, né? Então, você vê que a gente já tem esse jeitinho. Junto com o jeitinho brasileiro, ficou ótimo, né? O veterinário é o ser mais criativo possível. E a gente se viu num cenário lá que até... Quantos dias você ficou lá? Eu cheguei numa quarta-feira, fui embora num domingo à noite, mas eu cheguei assim, quarta-feira à noite, então foi quinta, sexta, sábado e domingo de atendimento. E a gente ficou na recepção dos animais da água, né? Eu fui com uma colega de trabalho e justamente quando Muito triste? É assim... vou falar que como eles chegavam pra gente, porque foi já entre a divisória, acabando as chuvas, estava acabando os resgates, né? E o início da baixa da água, que foi lá pelo dia 15, que a gente foi dia 15. Os animais chegavam muito desidratados, hipotérmicos, teve pato que morreu afogado por exaustão, a gente teve 2 casos de óbito por conta disso. E chegava, bicho em gaiola, bicho molhado. Chegou um gato pra mim, que ele tava nadando, ninguém sabe há quanto tempo, e ele tava dentro da caixinha de transporte também, foi uma coisa assim. Ele não tinha temperatura, ele não tinha veia, ele tava em choque. Aí, com um pouco de glicose na boca, tudo, a gente conseguiu dar uma recuperada, pegar um acesso, e os gatos, eles não estavam indo pro abrigo de lá, eles estavam indo pra uma clínica. Eu só falei pro responsável que tava lá, né, coordenando os barcos, tudo. Eu falei assim, é emergência, tira esse gato daqui agora e leva pra clínica. Parece que depois recuperou, tudo. Mas era isso que chegava pra gente, né? Não era mais só os que estavam sendo tirados, né, da água. Tinha a questão que alguns não conseguiam porque não deixavam, tinham pessoas ainda que não queriam sair. Então, é um cenário triste, por isso, mas os pacientes... Eu vou falar que chegavam, às vezes, como pacientes resgatados de ONG, resgatados de protetoras. Então, o paciente em si, não vou falar que me chocou nesse aspecto. O que me chocava eram os relatos do pessoal dos barcos, né? O canibalismo que houve nos telhados entre os animais. As pessoas que, às vezes, não queriam deixar os resgates acontecerem, nem de pessoas, nem de animais. E o problema sempre vai ser o ser humano. Porque mesmo no meio de todo esse caos, a gente tinha briga de ego ali. Entre veterinários, entre os próprios... nem tanto os barqueiros, né, os resgatistas, mas entre os protetores que estavam envolvidos na... Mas que tipo de briga? O que acontecia? Briga do tipo... Imagina, com 15 dias a gente não tinha estrutura dentro de um abrigo... Às vezes de telhado, você não tinha, você estava num cenário terrível. Isso era triste. E aí, às vezes, você não conseguia, com um contingente de voluntário, cuidar de todo mundo. E aí vinham pessoas que, em vez de vir para ajudar, vinham julgar, publicar isso na internet. E aí chamavam tudo isso de maus tratos. Só que você tem que lembrar que a gente estava num cenário que a gente não tinha. E voluntário, né? Não tinha voluntário. Depois foi melhor estruturado, mas imagina você ter que montar tudo isso em 10 dias. Não tinha. Gente, no início, o relato era que chegava 30 animais por hora.
em cada abrigo para os veterinários atenderem. A triagem era uma coisa assim, estavam menos machucados, ok, mas... E como é que você chegou até lá? Você foi do quê? Eu fui de carro. De carro? Mas você foi para onde? Porto Alegre, Canoas? Na verdade, a gente foi até Canoas, a gente ia deixar umas doações. Depois íamos para Porto Alegre porque eu estava em contato com os grupos de lá, né? E tinha lá um lugar do gasoduto que estava precisando muito. Então, a gente combinou isso. Só que quando a gente foi deixar algumas coisas em Canoas, um dos abrigos já estava melhor estruturado, né? Que era o Ubra. E o do Matias ainda era o que estava recebendo muitos bichos, que era aquele maior bairro, né? Da América Latina, tudo. E era o abrigo que estava com ainda uma dificuldade de estruturação. E eles estavam montando uma nova estrutura para a transferência desses animais, para poder melhorar isso. E a gente viu que ali estava sendo a maior demanda. Então, a gente chegou aí para Porto Alegre para também deixar algumas coisas e ajudar, mas voltou. Então, a gente foi. Canoas, ficou uma noite, foi para Porto Alegre, ficou uma noite. Aí, voltou para Canoas de manhã, porque a gente tinha combinado que a gente ia ficar lá na recepção dos animais. Aí, no hotel já estava cheio de gente. Aí, a gente foi para São Leopoldo, que também tava o caos, só que lá ainda não tinha pontos de resgate. Por quê? Porque não tinham para onde mandar os bichos. E era uma situação que se você olhava a água, parecia represa. Então, você olhava, era arvorezinhas, casinhas. Só que a tragédia era você olhar para a estrada, as pessoas morando no meio-fio ali, no guarda-rail, né? Você tentar passar, o Waze te mandava para lugares e você parava na água. Você dava, e aí você não conseguia sair daquele looping, né? É você ir pro hotel e ele falar assim, não, agora tá tudo bem porque foi drenado. Mas a gente teve retirada de emergência porque encheu de água. E ver as marcas de água. Aquilo era muito difícil. É você passar na ponte e ver um bairro que era pobre, porque era mais rural, né? São Leopoldo, a parte que tinha muito animal de produção. E as pessoas que estavam lá, os animais com sarna, porque eram pessoas já com dificuldade. Então, os animais eram subnutridos, eles já tinham doenças de pele pré-existentes. Então, a gente parou, deixou algumas coisas para as pessoas, deixou algumas coisas para os cachorros, medicou do jeito que pôde, passou antipulga, que a gente tinha um carro. Assim, é muito triste porque eu tinha determinada quantidade de comida no carro. A gente sabia que aquilo não ia dar pra nada, mas era alguma coisa, né? O que eu escutei de uma veterinária que me mandou mensagem de lá, que eu falei assim, não vou poder ficar muitos dias. Ela falou assim, se você vier um dia, você já vai estar ajudando. Porque tava nessa situação. Então, era isso que a gente via. Agora, quando a água baixou, eu acho que era muito pior, né? Eu optei por não ir nos barcos, porque eu não queria ver a situação, principalmente dos animais, né? Porque eu sabia que aquilo sim ia mexer com o meu psicológico. O paciente da emergência é o paciente que eu tô acostumada, é o paciente que a gente brinca, chega a cabeça separada do corpo. Aquilo a gente tá acostumado. É triste, mas a gente tá ali pra isso. Agora, você pensar o que o bicho, que a pessoa passou pra ir a óbito, pensar nessa história, isso é muito mais difícil. Né? Isso não dá pra você encarar às vezes. Eu tive clientes que foram, que viram e que ficaram muito abalados. Então, não é fácil. Como é que tá hoje em dia? Tua irmã, você tem falado com tua irmã? A Eu irmã do tenho Sidney falado, mora lá, né? mora em Porto Alegre. Eu não sei como é que tá exatamente. Ela andou ajudando, porque ela mora num local alto de Porto Alegre, então a água não chegou lá, né? Mas ela saiu, ajudou bastante. Acho que agora deu uma acalmada. Agora eles estão tentando reconstrução. a reconstrução. Muito lixo deve ter, né? Foi muito difícil. Em Depois tudo, que a água né? baixou, Deve ter sofá. a gente Tem muito. Eu vi, a minha conheceu algumas pessoas que eram muito do bairro, né? Que estavam lá Móveis, ajudando. né? E depois eles mandaram, né? Porque eu entrava em contato, perguntava se estava precisando de alguma coisa, tudo. E eles mandavam vídeos de como estavam as casas deles. Sabe? Tudo. Não, isso quando eu tinha a casa. Porque muitas são de madeira e foram embora.
Não, teve desabamento. E teve a questão também das casas que estão de pé, mas que estruturalmente elas foram condenadas. Não dá mais pra morar. Não, mas tem lugar que o cara não sabe nem qual é o terreno dele. Eu vi uma pessoa falando que ela foi e ela não conseguiu encontrar a rua dela e onde era a casa. Não conseguiu encontrar, você imagina. Eu não vou lembrar onde é que foi onde teve os barrancos, né? Que caiu uns barrancos e levou. Que aí foi a lama, né? Levou e o pessoal não achou mais nada. Lá os resgates eram assim, as pessoas dos abrigos, né? De pessoas, iam lá e falavam, meu bicho ainda tá lá, em tal rua, em tal casa. Então os barqueiros, eles iam procurar as ruas. Então ia lá, andando de barco nas ruas, né? Pra tentar essa informação. Eu acho até que deve dar uma ideia aqui agora. Como fica o Waze, Google Maps, né? Se perde completamente. Não, eu tava com o Waze, eu ia parar, tipo, ele me mandava pro meio da água.